Olá, amigos, aqui estamos nós, iniciando mais uma semana, hoje dia 15 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira, e nós iniciamos assim a nossa jornada de estudos e reflexões. Hoje teremos as reflexões na obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então, que possamos aproveitar ao máximo tudo que consigamos apreender do ensino dos Espíritos. Boa noite aos companheiros que estão conosco, Marcelo, Sebastiana, Cazuco, Jane, Célia, muito boa noite, Ivete, sejam todos bem-vindos e que nós possamos aproveitar muito as reflexões desta noite. Vamos, como sempre, iniciar com a nossa prece, porque é de extrema importância para nós iniciarmos com a prece. Assim mudamos as vibrações do dia a dia, que às vezes são difíceis. E aí nós conseguimos estabelecer um bom ânimo e um clima, uma psicosfera mais amena para todos nós. Boa noite, Sandra, Tânia, vamos ver quem que eu não disse ainda antes da nossa prece, Laura, sejam bem-vindos, Deus que nos abençoe e nos permita a tranquilidade. Carol, boa noite, Eliana. Vamos então nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, iluminando as nossas consciências e apacentando os nossos corações. De tal forma, Pai, que consigamos ter uma visão maior do próprio existir e desenvolver sentimentos mais nobres para a nossa caminhada terrena. Não nos faltem os bons amigos espirituais, que em nome do Mestre amado venha a nós, nos amparando, nos assistindo, nos intuindo, para que possamos, sim, aproveitar ao máximo a oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Gil, Terezinha, seu Antônio, Dilza. Boa noite aos amigos que estão conosco, que não nos faltam. Fazem companhia Wilson, Mauro, sejam todos bem-vindos e que possamos então iniciar as nossas reflexões. Estamos no capítulo 26 da obra Nosso Lar e nesse capítulo 26 tem como título Novas Perspectivas. Lembram-se, André Luiz, ele fora até o Ministério da Regeneração para ali começar o seu aprendizado, começar a prática do bem, enfim, que ali ele iniciasse a sua jornada produtiva no mundo espiritual. Era isso que ele realmente havia notado e foi isso que ele falou ao ministro neste primeiro encontro, dizendo a ele que ele percebia que ele só estava recebendo muita coisa no mundo espiritual, muitos benefícios, que com certeza era por intercessão da sua mãe, intercessão de amigos espirituais, bondade de Dona Laura, de Lísias, e que ele via que ele também tinha que contribuir, porque em nada ele estava sendo útil até ali. Assim, ele fala ao ministro, né? Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar os meus próprios valores. Ele percebia que muita coisa ele precisava agora retificar. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Ele teve noção exata do seu orgulho, da sua prepotência, da vaidade, do título, do poder, do dinheiro, da posição social. E ele percebeu que ele gastou muita energia da sua vida cultivando tudo isso, quando não era o mais importante, porque tudo isso ele teve que deixar na sua partida. Vamos então mais uma turminha, Cláudia, Silvia, Mara, boa noite, Lília, Rosângela, Rosa, boa noite. O Gil dizendo do carnaval, estamos juntos e em casa. Isso é muito bom, né? Eu comentava que jamais na minha vida, ao longo desses anos aqui, dessa reencarnação, eu imaginava ver um Brasil sem carnaval de rua. Porque
fazia parte da característica, era o cartão de visita do Brasil, infelizmente, o cartão de visita do Brasil no exterior, porque nós temos outras tantas coisas e melhores para ser o cartão de visita. No entanto, era isso que fazia tanta necessidade do povo e de repente estamos passando por essa experiência de não vivenciar aquilo que achávamos que era a coisa mais importante para o povo brasileiro. Descobrimos que existem outras coisas mais importantes. Talvez no carnaval nós fôssemos fazer o que André Luiz estava ali gastando energia na ridícula adoração de mim mesmo, diante de tantos comportamentos complicados que a gente via. E de repente tivemos que economizar essas energias também. Bem, meus amigos, então essa era a reflexão de André Luiz com o ministro. E ele faz uma reflexão sobre si mesmo, dizendo que ele estava satisfeito. Satisfeito porque ele notara no fundo do coração a sinceridade. Ele viu que ele falou com sinceridade, não foi para fazer média com o ministro, não foi para se mostrar melhor a qualquer criatura. Ele pedia que aquela visita que deveria ser um estágio, uma observação, que pudesse ser transformada verdadeiramente em trabalho, que ele pudesse ser engajado ali como um trabalhador. E ainda ele dizia o seguinte: quando recorreram ao ministro Clarencio, lá naquele primeiro pedido, ele não estava bastante consciente do que ele pedia, ele não percebeu bem, ele foi lá pedir trabalho, mas quer dizer, na hora ele pensou somente na área médica, que era a área de atuação dele aqui quando encarnado. Ele não percebeu bem o que ele estava pedindo, qual era o tamanho do seu pedido e da sua qualificação para isso. Assim, ele dizia, queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Muitas vezes eu costumo refletir e compartilho as reflexões com os amigos dizendo, as pessoas querem cargos, mas não querem encargos. Todos os cargos trazem encargos. A pessoa quer serviço, mas não quer o trabalho, não quer servir. E era isso que André Luiz refletia, ele queria serviço, mas talvez ainda não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava a bênção santificante da oportunidade. De tudo que ele estava recebendo, ele não tinha de início percebido a grandeza de tudo isso, só agora ele começava assim a perceber o quanto ele estava recebendo, o tempo que estavam gastando com ele e tudo que ele estava tendo oportunidade de viver e que ele não podia deixar passar essas oportunidades oferecendo algo melhor. Boa noite, Márcia, Malu, sejam bem-vindas. E ele continuava dizendo, no fundo, era o desejo de continuar sendo o que tinha sido até então. Não tinha pensado em mudar coisa nenhuma. Ele queria continuar sendo o que até ali ele vinha sendo. Um homem de boa posição, um homem que se sentia superior aos demais, um homem que era visto em sociedade. Ele queria continuar assim, né? Na pauta, sendo linha de frente na sociedade espiritual agora, mas ele não queria mudar nada não. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Olha a análise que ele faz dele mesmo. Essa vai bem em cima da questão 919 do Livro dos Espíritos. Qualquer mudança que nós desejarmos fazer, primeiro nós temos que fazer um exercício. Homem, conhece-te a ti mesmo, de autoconhecimento. E aqui ele fala exatamente, num repente ele olhou para si mesmo e percebeu tudo isso. Então ele traz ali o perfil desenhado por ele mesmo, dizendo que ele continuava sendo o que ele for até ali. O que é que ele for até ali? O médico orgulhoso e respeitado. Então, o primeiro ponto que ele via gritante no seu comportamento. Um médico orgulhoso e respeitado pelas pessoas, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia.
o mundo é o meu próprio umbigo. Só tenho olhos para mim e não penso mais em ninguém. Então, este era o caminho de André Luiz. E outra, encarcerado nas opiniões próprias. Aquele tipo de pessoa que tem opinião sobre um fato e diz: eu nasci assim, vou morrer assim, assim que eu sou, e fim. E não vou mudar uma vírgula, essa é a minha opinião. Não se dá o trabalho de refletir, não se dá o trabalho de pensar, de analisar as coisas da vida. Não se dá esse trabalho. Simplesmente tem opinião própria e não muda. É muito difícil uma pessoa assim, porque ela só realmente mudará alguma coisa o dia que ela entender que quer mudar e que precisa mudar, que deve mudar. É essa a colocação que nós precisamos ver. O Gil está dizendo: é difícil deixar o doutor, a fama, a beleza, o dinheiro, sim, e atender o chamado espiritual, que espere. É verdade, é difícil deixar tudo isso, porque toda essa experiência de fama, dinheiro, posição, beleza, vida material, é algo que nós já experimentamos muitas vezes, muitas reencarnações. E tudo isso foi muito valorizado para nós e em nós, através do que aprendemos com os outros. Esse culto à beleza, o culto ao poder, o culto ao dinheiro, o culto à posição social. Isso vem sendo cultivado na sociedade, no núcleo familiar. Famílias inteiras eram voltadas apenas para isso. Quantas reencarnações nós tivemos aprendendo que precisaria ser assim, que deveria ser assim? E aí, para mudar hoje, mais conscientes, espera, não é isso aqui não vai me levar a nada. É difícil, porque o homem velho, acostumado a essas coisas, ele tende a querer agir no automático e continuar dentro desse quadro que é colocado. Agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor, era sincero, enfim. É interessante ele usar essa expressão, era sincero, enfim, porque também é uma das coisas que aprendemos ao longo das nossas muitas vidas, é um comportamento adequado em sociedade. Hoje até nós dizemos o politicamente correto, que nem sempre reflete o que verdadeiramente pensamos, como verdadeiramente sentimos e como desejaríamos agir. Mas é o politicamente correto. É o verniz, é a máscara, é o papel no palco da vida que muitos e muitos vestem, se utilizam disso. E a sinceridade fica para trás. A sinceridade, nós vamos cada vez mais nos escondendo por trás de personagens que criamos para nós mesmos. Nós criamos personagens de acordo com aquilo que a sociedade espera ver em nós. O outro espera ver em nós. E de repente a nossa sinceridade vai ficando escondida em algum canto desse caminho. E ele diz, agora ele era sincero, enfim. Caiu tudo aquilo, não precisava mais daquele comportamento que ele aprendera. E assim, ele agora podia falar como André Luiz, como um espírito, um filho de Deus, como uma pessoa pensante, que podia expressar seu próprio pensamento. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Agora ele entendeu tanto desse mecanismo da vida, do ato de servir, do trabalho, que não interessava o que ele ia fazer. Isso era o de menos para ele. Antes ele era seletivo, agora não mais. O que pedissem, onde o encaixassem, onde o colocassem, ele iria com prazer, com a vontade de servir, quer dizer, a vontade de fazer o melhor onde estivesse.
O ministro Genésio, então, se surpreende, né? E diz para ele, mas é você mesmo, o médico? Sim, murmurou ele acanhado. Porque ele sabia da pessoa de André Luiz, como médico, todo o seu comportamento. E via uma outra pessoa diante dos seus olhos, falando de uma outra forma, outra linguagem. Genésio, então, diz, louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. Aprendeu a humildade, disse a Tânia, deixou o orgulho de lado, verdade. E vejam que Genésio diz que essa era uma posição digna. E que ele louvava esse propósito de André Luiz e pedia que Deus conservasse a André Luiz com essa mentalidade, com essa disposição. E como que preocupado em levantar o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, diz André Luiz, Genésio acentuou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Nada acontece antes da hora. É preciso tempo de amadurecer. É a semeadura, é o plantio, a semeadura, e às vezes é longo período de cuidado para que haja um florescer e um frutificar, para que a planta se mostre pronta para cumprir o seu papel. Assim também somos nós. Muitas encarnações, onde fomos apenas recebendo, outras num tempo de maturação de alguns conceitos, para termos então um despertar, e nesse despertar entendermos o sentido da vida. Por isso ele diz, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Não nos preocupemos. A hora que estamos prontos, se vocês se lembram bem, no caso de Chico Xavier, ele se encontrava na beira de um riacho. Estava lá, tranquilo, observando a natureza, quando ele viu um espírito se aproximar dele e conversar com ele, e era Emmanuel. Quando o discípulo está pronto, o pai envia o instrutor. E ali Emmanuel, primeira pergunta que faz, se ele desejava trabalhar com ele, com a espiritualidade. Então veja, o instrutor chega, o ensino chega. Quantos de nós, há um tempo atrás, se pegássemos uma obra espírita, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, não entendíamos nada. Nada. Caía em nossas mãos e aquilo era grego para nós, que não falamos grego e não entendemos grego. No entanto, ao longo do tempo e com tanta ajuda de tantas pessoas, amadurecemos mais um pouquinho e mediante as ajudas recebidas, acabamos por desenvolver essa capacidade de entender um pouquinho. E aí não mais foi tão difícil para nós. E hoje conseguimos refletir sobre tudo isso. Então está aqui, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Muitas vezes as pessoas querem posições, querem cargos, mas não estão preparados, não estão prontos, não terão uma visão maior das coisas. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quer dizer, quando o discípulo está pronto, o pai envia o instrutor. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando ele está apto, o serviço chega, o trabalho chega até ele, aquilo que ele deve executar chega até ele. Nós podemos considerar até essa condição na nossa própria reencarnação. Talvez alguma das coisas que estejamos vivendo hoje, em vivências anteriores, não estávamos prontos ainda, ou não estivéssemos prontos ainda, não conseguiríamos dar conta. Mas hoje, um pouco mais maduros, um pouco mais aprontados, mediante conhecimento, reflexões, auxílio de muitas pessoas,
hoje nós conseguimos enfrentar essas dificuldades de uma forma a tirarmos um proveito da lição, coisa que antes não faríamos. Então, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o discípulo está pronto, o instrutor aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. O ministro continua falando para ele. André Luiz recebeu muita ajuda. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade e aceita o dever. Então ele percebeu a sinceridade de André Luiz, viu que realmente ele estava disposto a colaborar, ele aceitava o dever que estava ali para a sua execução e compreendia a responsabilidade que ele estava assumindo em trabalhar no mundo espiritual. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Então, ele tinha o desejo de servir, mas o que foi colocado em pauta para ver e endossar esse desejo de servir, para perceber que era real, era verdadeiro esse desejo, a disposição a colaborar, fosse onde fosse, ele queria trabalhar. A compreensão da responsabilidade, saber que não é brincadeira, que ajudar outras pessoas é mais difícil, não é tão fácil. E aceitar o dever, qualquer dever que lhes colocassem. Ele estava apto, estava pronto e desejoso, então ele poderia aceitar. E isso era favorável à concretização, então, dos desejos dele. Era o aval para que ele pudesse verdadeiramente trabalhar no mundo espiritual. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou excelente figuração externa. E é verdade. Nós damos até título de rei. É o rei da música, é o rei da internet, é o rei da beleza, enfim, a rainha disso ou daquilo, coisas materiais. Felicitamos, parabenizamos alguém que é sucesso material, em qualquer aspecto. É nosso comum isso. Aqui a situação é diferente, diz ele. Estima-se a compreensão, o esforço, propriamente a humildade sincera. A compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Esses eram os valores para o mundo espiritual de cumprimentar um homem. Um homem que trouxesse consigo a compreensão das situações, dos fatos, etc., o esforço próprio de vencer a si mesmo e de auxiliar constantemente, e a humildade sincera, estar pronto, apto a aceitar ajuda, orientação, qualquer coisa que viesse, aceitando qualquer posição de trabalho. É possível obter ocupação justa. Por exemplo, por enquanto, é preferível que visite, observe e examine. Isto qualifica você, André. Lhe dá o direito e vamos sim, é possível obter uma ocupação adequada, uma ocupação justa para a sua condição, o que você possa fazer. Mas por agora, de início, primeiro movimento dele dentro desse ministério, é preferível que visite, observe e examine. Então, primeiro você vai tomar um contato com tudo que acontece naquele ministério, tomar pé da situação para depois entender onde é que você vai. Ligando seu gabinete próximo, Genésio então pediu a alguém que estava no outro gabinete, solicita a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Então, veja, ele chamou um trabalhador de nome Tobias, que iria trabalhar nas câmaras de retificação. Então, ele estava pedindo a presença dele ali para que André Luiz, então, pudesse acompanhá-lo na jornada de trabalho e observasse os acontecimentos dali. Alguns minutos se passaram e surgiu um senhor de maneiras desembaraçadas. Genésio, então, o ministro, diz a ele: Tobias, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Ele não falou ainda que André Luiz iria trabalhar. Ele disse: primeiro você vai observar.
Você vai ver, você vai conhecer, visitar, observar, examinar tudo. Então, era comum o Ministério do Auxílio mandar estagiários para lá para observar. Esse ele vem em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Então, o ministro Genésio já procurou direcionar André Luiz para um setor dentro do Ministério da Regeneração, onde ele achava que André Luiz tiraria mais proveito, mais lições, poderia observar e ponderar mais todos os fatos. Estendi a mão a Tobias e Tobias disse as suas ordens. Genésio então diz, conduza-o. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe todas as possibilidades de que possamos dispor. Então pediu que Tobias fosse o acompanhante, aquele que pudesse guiar André Luiz naquele departamento, facilitando para ele toda a observação. É interessante isso. Uma vez eu fui a um local, outra cidade, observar um trabalho de uma casa espírita, mas fui com esse caráter mesmo de observação dos trabalhos que ali se realizavam, que eram diferentes das coisas que eu conhecia, e o pedido era esse. E eles foram muito gentis, porque colocaram também uma pessoa à disposição, sabiam qual era a intenção da visita, que era mesmo conhecer para depois poder passar para outras pessoas aquela sistemática de trabalho. Então havia essa combinação. E fui assim, ciceronada, me mostraram todos os departamentos, todos os trabalhos que realizavam, do jeito que faziam, e eu de caderninho na mão, como é meu costume, anotei tudo, para depois poder transformar isso num encontro com trabalhadores e passar todas essas informações que eu tinha podido observar até então. É interessante porque é uma sistemática que quem não tem o que esconder, quem não deve não teme, não é? Então possibilita que o outro possa conhecer também, para ver se lhe convém aplicar aquilo ou não, descobrir o know-how das pessoas que já estão mais aptas naquele trabalho, ver o que resulta para nós. Mas André Luiz teve Tobias então para conduzi-lo por esta aventura inicial, que era o conhecimento das câmaras de retificação. Essas câmaras de retificação no Ministério da Regeneração são aquelas câmaras, lembram-se daqueles calabouços que no filme Nosso Lar aparece assim como cavernas, como um subsolo, locais de muitas pessoas, um local difícil, que é para lá que André Luiz vai de início. Ele não foi para os melhores lugares, pelo contrário, ele foi pelo lugar de maior impacto, que é aquele que recebe espíritos mais comprometidos, que são resgatados de locais muito difíceis, que estão, na maioria deles, demenciados, estão perturbados, inconscientes. É para esse lugar que André Luiz foi observar primeiramente. Então, alguns minutos, ele então está com Tobias, e Genésio pede isso. Tobias, estou de caminho. Se deseja acompanhar-me, vamos, né? Se quer, se deseja. Você não está obrigado, mas se deseja, eu estou à sua disposição, vamos. E André Luiz responde perfeitamente. Ele estava todo entusiasmado em iniciar essa nova jornada do seu existir. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Despediram-se, segui Tobias resolutamente, estava verdadeiramente disposto a esse início. Atravessamos largos quarteirões. Então veja que o ministério é quase uma praça do ministério com muitos departamentos, muitos prédios pertencentes àquele ministério. São largos quarteirões ele percorreu junto com Tobias. Numerosos edifícios
pareciam colmeias de serviços intensos, porque muitas pessoas circulando, muitas pessoas andando, trabalhando, entrando nos edifícios, saindo. É uma vida de muita atividade nesse ministério. Tobias, então, disse André Luiz, temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. Por isso que ele estava vendo tanto movimento de pessoas. No Ministério da Regeneração, que é o mais, se nós pudermos chamar assim, terreal, o mais próximo da crosta terrena. Ali estão, então, as grandes fábricas de nosso lar, de sucos, tecidos, artefatos em geral, era tudo produzido ali. Não é difícil a gente entender a razão destas fábricas estarem instaladas nesse local. Normalmente, uma fábrica é instalada num local ou que facilite o acesso à mão de obra ou ao produto natural que vai ser transformado, na maioria das vezes é isso, os elementos para a sua produção e o escoamento da produção. No caso de nosso lar, estando esse departamento da regeneração mais próximo da densidade terrena, então era o local de maior densidade material das coisas, é natural que eles pudessem então produzir estas coisas com esta matéria mais densa, embora espiritual, mais densa, que lhe permitia essas construções, sucos, artefatos, tecidos, tudo com base nesta matéria que era colhida, né? Nessa densidade mais próxima da crosta terrena. E dizia ele então que ali estava assado no nosso lar, que dá trabalho a mais de 100.000 criaturas. As fábricas empregavam mais de 100.000 pessoas em nosso lar. Essas fábricas. Veja o tamanho desse ministério, das estruturas que estão ali. 100.000 pessoas estavam trabalhando ali para produzir o que a colônia precisava. Se a gente pensar assim, Taubaté, há pouco tempo ainda tinha 300.000 habitantes. É 1/3 da população de Taubaté empregada em fábricas para produzir isso para a colônia inteira se beneficiar. É muita gente, muitas pessoas trabalhando. Essas pessoas, esses 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Olha a bênção do trabalho. Por isso o trabalho é importante para nós. Porque ao trabalharmos, ao investirmos nossas forças, nosso intelecto, nossa atenção, o foco, nós vamos nos regenerando, vamos nos enquadrando dentro de leis mais perfeitas. E essa é a ideia de muitos locais prisionais, de que haja uma regeneração. Mas não haverá uma regeneração se nesses locais não houver uma possibilidade de produção, trabalho. Se for apenas como uma hospedaria onde as pessoas ficam, não regenera nada nem ninguém. Mas se houvesse uma oportunidade de trabalho, de produção de alguma coisa, com certeza muitos daqueles que lá se encontram entrariam neste processo de regeneração. Então, aqui as criaturas se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. E essa iluminação, nós poderíamos ter duas condições. A questão da iluminação de desprendimento de partículas mais pesadas do corpo espiritual, do perispírito, consequentemente ele fica mais translúcido, mais iluminado. Então seria uma condição, porque ele está ali, não está suando, mas está perdendo matéria densa, vamos dizer, essa mais pertinente à Terra, pelo próprio trabalho, pelo esforço físico que está fazendo. E assim também a iluminação através do conhecimento, da observação das coisas, da condição de ser útil, de tornar-se digno. E isso é a autoiluminação que nós tanto procuramos. Então, havia esse propósito
dois propósitos fundamentais, de regeneração e iluminação desses 100 mil trabalhadores desse departamento. Penetramos edifício enorme. Servidores iam e vinham. Então, continua a maratona de servidores por todos os lugares. Depois de extensos corredores, vastíssima escada comunicava aos pavimentos inferiores. Então, eles estavam no nível de rua, no andar térreo, e havia o subsolo. André Luiz foi começar pelo subsolo, pelo mais denso, mais pesado, mais difícil. Daquelas criaturas que não podiam ainda nem ver a luz do andar térreo, a luz da colônia. Elas não tinham condição para isso. Precisava estar na penumbra de um subsolo. Ele vai começar por aí. Vamos lá, que eu não disse boa noite, Edna, Cidinha, Marcos, Edna Vandalete, Silvio, Lourdes. Boa noite a todos, Eliana. Sejam todos bem-vindos, porque é sempre uma alegria para nós compartilharmos desses momentos. Então, nós vemos aqui André Luiz se preparando para observar esses lugares. A pessoa tem que estar muito pronta para enfrentar quadros como André Luiz vai ver. Desçamos. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Veja bem, as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral denso, o que mistura com a terra, com a nosso nível terreno. Aquele umbral de total loucura que muitas vezes pessoas mergulham. Não são todos, nós já sabemos disso, mas as câmaras de retificação ficam muito próximas desses locais, porque é este pessoal que eles vão acudir. Então, quanto mais próximos eles estivessem, como hospitais de campanha em guerra, há um hospital de campanha próximo ao local está havendo confronto, para mais rapidamente socorrer aqueles que ficam feridos. Mesma coisa, essas câmaras ficavam mais próximas do umbral. Os necessitados daí, do umbral, não toleram luzes. É tanta penumbra, é tanta escuridão, ausência, é tanta densidade, como se nós pensássemos numa neblina tão densa, uma fumaça escura, densa, que não nos permitisse ver a luz do sol. Então eles não suportam, não toleram luz, porque estão tão adaptados a esta condição de visibilidade que as luzes incomodam. A atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar, eles não toleram isso. A atmosfera de cima, daquele padrão de moradia em nosso lar. Isso eles não aguentavam. Por isso eles tinham que ser socorridos ali mesmo, para ir aos poucos, recebendo um pouquinho de luz, para poderem então adequar a sua visibilidade, porque eles não suportariam isso, viver nessas condições. E aí ele encerra, quando André está levando André Luiz, orientando sobre isso, encerra o capítulo 26, para vermos então o capítulo 27, que fala o trabalho enfim. Lá vai ele agora sim, chegar no primeiro nível do seu trabalho, primeiro ponto. Rita, boa noite. Betinha, boa noite. Sejam bem-vindos. André Luiz vai fazer uma descrição até chocante do que ele está vendo de início naquele local. Qual é o quadro que ele observa naquele local? Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Ele fica estarrecido com a sua visualização. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica, porque isso ele estava acostumado. Um hospital
de sangue, quer dizer, onde havia um centro um núcleo de hematologia, um hemograma, que pudesse fazer uma captação de sangue, uma transfusão de sangue, ou um instituto de tratamento para cirurgias, partos, enfim. Ele diz, olha, não era bem o hospital de sangue nem o instituto de tratamento normal da saúde orgânica, quer dizer, o que ele estava acostumado, aquilo que ele estava acostumado, não era aquilo que ele encontrava ali. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Por isso que eu disse que era muito semelhante ao hospital de campanha, numa guerra onde muitos sofreram o embate e estavam recolhidos, mutilados ali. Era o que André Luiz também via naquele momento. Boa noite, Flávia. Meu e da minha mãe, que ótimo. Para a mãe também, boa noite. Ele escutava um vozerio, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Então tinha tudo isso naquele ambiente onde ele entrara. Rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. A consciência de André Luiz está tão firme que ele vê que isso é uma miséria do espírito, porque o corpo físico dessas criaturas já findaram na terra. Eles foram recolhidos de regiões difíceis, mas era a miséria espiritual que os colocou assim. Normalmente o ódio, o egoísmo, os desejos de vingança, os apegos, todas essas condições levaram essas criaturas a se colocarem dentro desse quadro. As maldades levou por esse caminho. Então, e eles refletiam, porque o corpo espiritual, ele reflete a mente, o pensamento do espírito. É interessante que às vezes, ainda vendo o Jorge Larrat, muito bom expositor espírita, comentando sobre perispírito, ele fala exatamente isso, que às vezes as pessoas dizem assim, a memória do espírito está no perispírito. Como a memória vai estar num corpo? Como a nossa memória não está no nosso corpo físico. Ao perecer o corpo físico, nós conseguimos carregar a nossa memória boa ou ruim, das boas lembranças ou das más lembranças conosco, porque ela pertence ao espírito e não ao corpo. O corpo é o meio de refletir o que pensamos. Ele expressa o que nós pensamos. E ao desencarnar, deixar o corpo físico, tem o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, não é ele o centro da memória. A memória não é dele, a memória é do espírito. Mas ele reflete esta memória. Ele expressa esta memória. É a impressão, é como fotografia. O corpo espiritual fica impressionado com os nossos pensamentos e mostra a foto. Então, isto tudo que ele fala da miséria espiritual, quer dizer, todas essas aparências que ele está visualizando, terríveis diante dos seus olhos, são as expressões dessas almas, através do corpo espiritual. Do seu nível de pensamento, de sentimentos, de vibrações que se exteriorizam e formam essas faces, muitas vezes monstruosas, difíceis, transparecendo. Ele usa mesmo essa expressão, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então, tudo isto, essa aparência é por conta do pensamento, daquilo que alimentamos, daquilo que dia a dia dizemos sobre nós mesmos. Isso tudo vai se refletindo no nosso corpo espiritual, muitas vezes, quando encarnados, projeta-se também no corpo físico. E aí diz assim, você pensou tanto que atraiu. Nem sempre atraiu, simplesmente vazou de tanto pensar sobre um determinado ponto, e isso aí vai ficando muito, materializando mesmo, né? Expressando-se, expurgando no corpo físico. E no corpo espiritual, idem. Então a memória do espírito, mas ela se expressa
no corpo espiritual. Por isso que ao olharem para aquele espírito, eles sabem exatamente com quem estão lidando. Porque tudo que nele é demonstrado na sua aparência, tudo que nele é demonstrado está por conta da sua expressão de pensamento, de sentimento, de memória que ele está trazendo. Vamos lembrar o próprio André Luiz, que quando foi recolhido, foi hospitalizado para poder curar a ferida que ele trazia no estômago, a cirurgia que estava aberta. Lembram-se? Ele precisou de cuidados no corpo espiritual. Mas por que o corpo espiritual mostrava assim? Primeiro, que era aquela consciência do espírito de suicida indireto. Quer dizer, já começou ali a culpar-se indiretamente sobre aquele fato. E depois, porque ele desencarnar naquela condição, e a memória foi essa, a memória que ele trouxe. Por isso ele precisava ser restabelecido. Precisava ser reorganizado o seu corpo espiritual com o tratamento. Nós temos muito isso também naquelas cartas familiares de Chico Xavier a várias pessoas, famílias de desencarnados, e eles dizem, olha, eu cheguei ainda trazendo dor, trazendo alguma coisa nesse sentido, mas imediatamente eu fui atendido e houve uma transfusão de sangue, houve uma cirurgia no coração. Quer dizer, a memória do espírito era daquele ponto que trazia um problema qualquer. Ele não conseguiu se livrar dessa memória. Então isso refletia no corpo espiritual e agora precisava o corpo espiritual ser trabalhado, restaurado, para ele se livrar da lembrança, para ele se livrar daquela memória ruim. Então é sim de importância, como diz a Cidinha, a gente pensar positivo, a gente tentar, pelo menos o pensamento venha, há coisas que ficam batendo na nossa cabeça, há temores que nós ficamos, cenas que criamos, e vou pro meu avô, né? Tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso. Tem muita coisa que a gente precisa dispensar para não complicar, para não fazer com que isso se torne uma realidade ruim na nossa caminhada. Bem, então ele dizia, tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões diante daquele quadro, que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Ele era um médico acostumado a atender pessoas doentes, a cirurgias, a tudo isso, e ele levou um choque com aquele quadro que ele estava vendo. Imagine nós lá, né? Que seria? A Tânia está perguntando assim, se todos que desencarnam em hospital são recolhidos em hospital espiritual. A maioria sim, porque ainda é a sensação de estar sendo ajudado, de estar sendo tratado, então por algum tempo eles vão mesmo continuar esse tratamento para se libertarem, se sentirem bem, dali para melhor, né? Vão melhorar mesmo com o atendimento espiritual. Poucos são aqueles que no leito de hospital entendem que é o corpo físico quem está doente, não ele, e que ele está se libertando de alguma coisa que não estava mais saudável. São poucos, esses não precisam de hospital. Eles estão lúcidos, conscientes, sabedores de que era o seu corpo físico que foi debilitado, que foi agredido, aquele corpo físico que estava sofrendo, não ele. Era só, lembram do Chico? Eu volto sempre no Chico por conta disso, daquela cena em que ele estava numa semana bastante ruinzinho, né, de saúde, e ele então parou no corredor, um pouco antes de ir para o centro, parou no corredor e ficou falando, e alguém disse, nossa, o que será? O Chico está ficando louco, falando sozinho, né? Eu disse, não, eu estou conversando aqui com o meu corpo. Ele ia para o trabalho no centro, ele disse assim, eu estava conversando com ele assim, você já está limpinho, já tomou banho, já se alimentou, já descansou, já tomou o remedinho. Agora, o que você vai querer fazer? Você vai ao centro comigo ou eu deixo você na cama e vou? Veja que interessante, porque ele separava muito bem
Era o corpo dele que estava precisando de todos esses cuidados, mas ele ia ao centro. Ele não estava precisando desses cuidados. Era só o seu corpo quem precisava desses cuidados. E ele estava conversando, ó, dá para você ir ou você fica e eu vou em espírito, né? Então é a mesma coisa. Bem, voltemos aqui. A André Luiz, então, que se calça na prece para não fraquejar diante do quadro que ele estava visualizando. Tobias chama uma servidora que está ali passando e diz a ela, vejo poucos auxiliares. O que aconteceu? Ele estava vendo pouca gente trabalhando num departamento tão necessitado. O que tinha acontecido? E ela explica. O ministro Flaccus determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Os samaritanos eram um grupo da colônia Nosso Lar de benfeitores espirituais. Era uma organização de espíritos benfeitores para socorro, para ir buscar, resgatar aqueles que estavam numa dificuldade maior. Então, ela diz que eles iam fazer uma incursão até as regiões do umbral e precisavam de trabalhadores junto com eles. E assim, eles requisitaram um grande número de trabalhadores. Então, Tobias diz a ela, há que multiplicar energias, não temos tempo a perder. Então, os que ficaram ali no departamento iam ter que dobrar o trabalho para atender a necessidade, porque era menos mão de obra e o trabalho grande. Então, eles teriam, sim, que dar um jeito de atender a todos. Irmão Tobias, alguém está chamando. Era um ancião gesticulando, agarrado ao leito. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Ele reclamava de que estava sufocando, que estava com falta de ar. Então ele chama Tobias para socorrê-lo. Vejam que ele, só pelo fato de chamar pelo nome, ele conhecia. Não era então um ilustre desconhecido para ele. Ele conhecia Tobias, que era trabalhador ali. Tobias, por que teria o Ribeiro piorado tanto? Então Tobias também sabia o nome dele. Por que será que ele piorou tanto, que estava naquele quadro de dificuldades, até amarrado ao leito, né? Porque ele precisava disso. E a servidora que estava com eles explicou, experimentou uma crise de grandes proporções e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Vejam que interessante isto. Deixa eu ver o que o Júlio está falando. A sensação do cigarro, álcool, drogas acompanham também? Sim, claro. E por isso que muitos continuam no mundo espiritual querendo vampirizar outras pessoas para tirar o etílico, tirar os fluidos e se sentir saciados nesses desejos. Então, eles continuam. Esses todos que estão nessa região mais próxima à Terra, as sensações são as mesmas, os desejos os mesmos. Então, Tobias está falando com ela e ela explica a questão do Ribeiro estar naquele quadro mais difícil, dizendo, olha, ele teve uma crise de grandes proporções. E o assistente, Gonçalves, explicou a razão, o que aconteceu para ele ter essa crise. Era a carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados. Vejam como também nós aqui encarnados, quando envolvemos os nossos entes queridos com pensamentos mais difíceis, mais negativos, mais sombrios, mais dolorosos, eles recebem isto, recebem essa carga pesada, negativa, perturbadora e se desequilibram.
era a causa fundamental desse agravo. Os pensamentos, a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos familiares. Então, a forma como nós pensamos nos nossos, né? A situação que organizamos aqui na vida terrena, enquanto os nossos estão para lá, todas essas coisas que envolvem muitas vezes heranças, partilhas, essas dificuldades de relacionamento, tudo isso afeta o outro na ponta da linha. E ele se desequilibra. Visto ainda achar-se muito fraco, então por que esses pensamentos tiveram tanta força sobre ele que fizeram essa crise de loucura, porque ele queria fugir? Ele ainda, porque ele foi recolhido de uma situação difícil, ele estava sendo cuidado, mas ele ainda estava muito fraquinho. Então ele diz assim, visto ainda achar-se muito fraco, ele não tinha vigor suficiente, força suficiente, quer dizer, estava muito frágil. Quando nós vemos uma pessoa adoentada, a gente percebe como ela está frágil, não só fisicamente, a maioria também se fragiliza muito, espiritualmente, emocionalmente. Ela fica frágil, fica fraquinha e sujeita a muita influenciação. A Marilda diz sintonia, tudo é sintonia, sim? E sujeita a influenciação. Então, quando nós dizemos assim, olha, gente, vamos levar palavras melhores aqui na internet, vamos colocar coisas melhores, porque essas palavras mais pesadas, mais duras, pensamentos mais negativos, mais derrotistas, esses pensamentos acabam criando essa atmosfera ou psicosfera, porque é o campo dos pensamentos, que vão pesar, e aqueles que estão mais enfraquecidos emocionalmente enlouquecem, se desesperam, entram na depressão, na síndrome do pânico, na angústia, na aflição. Várias síndromes se desencadeiam. E quem são os culpados? Nós, que colaboramos com essa densidade de vibração que o outro está fragilizado e não suporta. Então precisamos tomar consciência disso. Ela diz assim, olha, ele está muito fraco e em vista de ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes. Ele não acumulou, sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Então, até para largar estas coisas do mundo, é preciso ter uma força mental, acumular uma força mental suficiente para desapegar-se. Aqui é assim. Quando nós temos um caminho, temos hábitos, temos algumas coisas aqui na vida, que para abrir mão, a gente precisa se preparar muito mentalmente para se desprender daquilo, para abrir mão daquilo, porque senão não vamos resistir, vamos também perecer. Então, por conta disso, ele não tinha juntado ainda forças mentais suficientes para desprender-se dos laços do mundo. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Ele não tem aguentado o chamado, aquelas ondas, então ele estava perecendo. Tobias acariciava a fronte do enfermo e a servidora então lhe diz, hoje muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Fugiu do socorro, fugiu do hospital, fugiu dali do pavilhão onde ele estava. Ele se ausentou sem consentimento, correndo. Gritava que lhe exigiu a presença no lar. Os encarnados lá, clamando, brigando, não sei o que tanto fazendo, e chamando, e pedindo, e reclamando, queriam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, e que era crueldade retê-lo ali distante do lar. Vejam como isso estava dificultando a recuperação dele. Então não é o nosso esquecimento daquele ente querido, é vibrar que ele esteja bem.
Talvez se nós pensássemos, estão no hospital, sendo tratados, sendo socorridos nas suas necessidades e vão ficar bem, e nós vamos aqui orar para que tudo dê certo. Às vezes a gente não vê essas postagens, fulano está hospitalizado, vamos orar que tudo fique bem. É encher o coração de coragem e começar a pedir que tudo fique bem, para que ele receba essa energia saudável. Mas se aqui o nosso desespero for maior, nós complicamos. Mas é difícil, a gente entende que é difícil sim nos mantermos firmes nas horas mais complicadas. Tudo bem, naquela hora nós somos capazes de ruir, mas é nossa obrigação levantar. É nossa obrigação voltar ao equilíbrio. Há um tempo, né? Há um tempo, quando se trabalha com luto, na área da psicologia que trabalha com luto, o luto ele tem um período que é aceitável, de tristeza, de saudade, de angústia, de revolta, seja o que for. São as expressões dentro daquele período. Passou aquele período, já é doença, já é perturbação. Só que este período que é aceitável também é o período que os nossos estão sendo socorridos, amparados. Mas no período que nós extrapolamos, nós vamos acabar envolvendo os nossos entes queridos. Então aqui a gente está vendo esse comportamento dele. Lourenço e Hermes, que eram dois trabalhadores, esforçaram-se para fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então, agora que veio o formidável, aplicar alguns passes de prostração. Opa, que passe é esse? Porque nós falamos em passe de um modo geral. Ah, mas nós vamos ter que deixar para a próxima semana, porque já extrapolamos o nosso horário, infelizmente. Então vamos continuar essa reflexão desse capítulo 27, se Deus quiser, a semana que vem, que Ele nos permita isso, que nós consigamos vibrar por todos o bem. Vamos aproveitar a nossa prece a Bezerra, dizendo simplesmente: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser.